Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Valteno Penha, sou músico e produtor cultural, sou filho de Araripina e também cofundador desse projeto bacana que é o Araripina Podcast, do qual eu estou muito honrado em receber aqui no episódio de lançamento uma filha de Araripina também, a Lucélia Barros, né? Ela que é analista do Sebrae e veio para a gente bater um papo bem legal aqui sobre empreendedorismo, sobre a mulher no cenário do empreendedorismo. Então, Lucélia, muitíssimo obrigado pela credibilidade que você está dando nesse projeto com a gente e seja muito bem-vinda aqui no nosso Araripina Podcast. Obrigada, Valteno. É uma honra estar aqui neste momento com vocês, conversando um pouco sobre o empreendedorismo de sucesso e mulheres de negócios. Quero fazer aqui referência ao desafio, à ousadia de trazer o primeiro podcast de Araripina, podcast Araripina. Isso é, assim, extremamente uma honra e felicidade para os que empreendem e para todos os segmentos. Legal, né? Assim, até porque o próprio podcast, ele é um empreendimento, né? Assim, é um empreendimento digital. Eu queria que você, Lucélia, perdão, fizesse uma breve apresentação da sua pessoa, assim, como você é filho de Araripina, você trabalha no Sebrae, eu queria que você fizesse uma breve apresentação de si pra gente. Ah, sim. Eu vou contar aqui uma história engraçada, Uhum. Valteno, que Lucélia como pessoa, para os que não sabem, ela adotou recentemente a Lucélia música, né? Sério? Dentro de uma família de músicos, posso dizer assim, tenho um marido que, como bom advogado, é um excelente baterista. Sim, já tive a E, oportunidade, inclusive, de tocar com ele. e isto foi aguçando o nosso interesse familiar dentro da nossa casa, por termos conhecimento e um conhecimento mais aprofundado sobre a música, sobre os instrumentos. E com isso, meu filho Pedro Augusto está tocando trompete. Eu estou interessada em tocar o pandeiro e para isso eu vou começar a praticar. E essa é uma das curiosidades de Lucélia que não está ao vivo. Realmente isso é uma surpresa pra mim, né? Porque assim, eu já conheço a Lucélia há algum tempo. Inclusive, como eu acabei de falar aqui, já toquei, já fui guitarrista de uma banda que o Júnior, que é o esposo dela, Dr. Júnior Barros, tocou bateria. Então é uma surpresa pra mim você, música. Isso. Aprecio bastante música. E a Lucélia, eu sou mãe de 3 filhos, 3 lindos e maravilhosos filhos. E como profissional, eu estou como analista do Sebrae Araripina, Pernambuco, o qual nós desenvolvemos trabalhos de apoio aos pequenos negócios. E existe hoje várias formas de se apoiar esses pequenos negócios. Desde 2019, antes da pandemia, né, o Sebrae já se posicionava de forma digital. O que é digital? É físico e Figital, digital. Figital. Digital. Físico e digital. Ah, tá. É uma abreviação para os dois termos, né? Uma abreviação para os dois termos. Para dizermos que futuro se faz do passado com o presente, construindo o futuro. Que bacana. Ah, Lucélia, eu fiquei um pouquinho curioso. Antes da gente entrar nessa parte do empreendedorismo e do Sebrae, eu fiquei curioso em saber dessa parte da música. Porque assim, agora veio na minha cabeça aqui. Porque assim, eu já sei que Júnior é um ótimo baterista e já sei que o teu filho também já entrou no ramo da música. Como é assim, vocês em casa, vocês fazem um som, vocês se reúnem na sala assim, tipo, de noite, ó, gente, vamos fazer um som. Como que é isso? Eu fiquei curioso. Boa pergunta, Valteno. É, Quando eu casei com o Júnior, ele tinha, né, já essa aptidão para a música. E o instrumento que ele gosta e toca é bateria. Então, na sala da minha casa tem uma bateria. É algo inusitado também, né? Uma bateria na sala.
Mas eu respeitei, recebi e acolhi com muito bom agrado, porque normalmente as mulheres querem uma sala com outro tipo de ornamentação. É verdade. Então, assim foi. Ele fazia seus ensaios nos finais de semana, mas ele tirava a bateria de dentro da sala e colocava na área de lazer. Uhum. E assim fazia os shows, os churrascos, que ele assim gosta, né? Eu lembro do antigo bar de Robinho, que ele sempre levava bateria pra lá. Inclusive, tinha época que ele tinha mais de uma bateria. Ele já teve 2, 3 baterias, não é isso? E tinha Isso. uma bateria, acho que era uma azul, que eu me lembro muito bem. O pessoal que frequentava o bar de Robinho sabe muito bem. Inclusive, ele doou uma bateria para ficar, bateria dele para ficar fixa lá no bar, não é isso? E eu sempre te via lá no Aconchego dos Artistas, que era o nome do bar de Robinho. Então, aí as pessoas perguntavam, e Lucélia, e você? Qual é o seu papel na banda, né? E eu dizia, eu sou empresária da banda. Quando decolar, eu estou como empresária. Estou nos bastidores, mas torcendo muito, isso tudo em tom de brincadeira, mas Engraçado, torcendo muito por isso. engraçado era o nome da banda que eles enfatizavam, né? É. Eu posso falar o nome aqui da banda aqui? Fala aí, Valteno. Fala, porque é muito O bacana, nome é da muito banda, a criativo. banda era, eu vou falar primeiro os integrantes da banda, era Júnior Barros, que é o esposo da Lucélia, aí tinha o Robinho, né, que era o proprietário do bar, que inclusive já foi candidato a vereador, e todo mundo conhece o Robinho aqui, aí era Boré, né, que é outro músico, um dos primeiros músicos de Araripina, e o nome da banda era Mastigado da Jumenta, O tesão do forró. o tesão do forró. Isso, isso soava um pouco estranho pra você no começo, você já se incomodou com isso alguma vez, ou levou sempre assim no tom de brincadeira mesmo? Não, porque assim, é uma característica que é bem peculiar dele, né? É o humor. É o humor, é É o verdade. humor. Então, É. assim, é uma pessoa que é um ser humano. Então, Valteno, aquilo não me incomodava de forma alguma. E aí ele foi comprando outros instrumentos, como sanfona, né? Como outros instrumentos. E eu disse, e agora? Vai aprender todos? Vai tocar todos? Aí ele disse, deixa aí. Só que na mente dele, ele já estava trazendo a família para esse mundo musical, né? Ah, Para entendi. gostar também Bacana. daquilo ali. E ele faz questão de, a todo instrumento desse que ele compra, ele conhecer a história, como ela foi criada. Uhum. E voltando aqui, é mais como um lazer mesmo, né? É, ele lá no bar de Robinho, como você bem mencionou, ele deu essa bateria e disse, pode ficar aí um motivador, como um motivador de sonhos, Ele né? sempre foi bem generoso, Júnior. É, Tá bom, eu vou encerrando aqui um pouco esse assunto, eu vou deixar aqui continuar deixando a minha curiosidade, quero ver um dia você tocando na banda e quem sabe eu posso até fazer parte dessa banda qualquer dia, né? isso. Então aqui, Um show de voltando, um amigos. show de amigos. Voltando aqui para a parte do empreendedorismo. Lucélia, você hoje é analista do Sebrae Araripina, né? Da agência aqui de Araripina. E me fala um pouco mais sobre o empreendedorismo. Eu queria saber assim mais sobre a mulher no cenário do empreendedorismo. O que você tem para me dizer assim, para contar para a gente? Então, Valteno, agora, na atualidade, eu estou com a grata felicidade de estar à frente do trabalho com mulheres empreendedoras aqui na região do Araripe. E eu tenho me deparado com mulheres guerreiras, mulheres comprometidas. Esta é uma característica muito forte. E mulheres multidisciplinar, que elas conseguem adaptar os papéis esposa, mãe, profissional e empreendedoras. É uma das características fortes, né? E é até fonte de pesquisas que para você ser uma empresária, um empreendedor bem-sucedido, o comprometimento faz parte disso, né? Você se desprende de qualquer outra coisa nesse mundo de negócios para cumprir a sua jornada, o seu planejamento, as suas atividades. Até mais a sua autoestima também, né, Lucélia?
Sim, elas empreendem muito no sentido de ter uma renda agregada àquela família para dar, Uma para certa buscar independência, né? também a questão do empoderamento, né? Sim, Do empoderamento desta mulher, não só nos papéis, vamos dizer assim, maternos, nos papéis sociais, mas nos papéis de negócios, sim. no mundo de negócios. E hoje a gente vê a mulher no mundo dos negócios, é assim, hoje não, sempre, né? Sempre teve assim uma organização maior, né? Um respaldo maior no quesito organização mesmo. Então, realmente, é Já uma... são dados da Fundação Getúlio Vargas que a mulher ela paga bem melhor do que a figura masculina. Ela tem aquele comprometimento de pagar em dias e não pagar com juros. um controle Um financeiro ela controle, melhor, né? isso, Valteno, um controle financeiro melhor. Eu vou pular um tópico aqui, só para mim te perguntar aqui, é uma dúvida que eu tenho. Desde quando tu trabalha no Sebrae, no sério? Eu já estou no Sebrae há 23 vinte e anos. três anos? É uma carreira que eu posso chamar assim de sólida e que nós denominamos de intraempreendedorismo, né? É empreender dentro de uma instituição como o Sebrae. Isso me dá uma grata felicidade, mas também aqui eu não quero deixar de mencionar que nesse mundo profissional eu comecei ensinando. Fiz um concurso, né? E fui a 10ª colocada. Uma das minhas maiores felicidades no papel profissional é este, digo com muito orgulho, Que bacana. quando saiu a aprovação das pessoas naquele momento e eu estava como 10ª colocada. Então isso eu carrego com muito carinho e como uma conquista maravilhosa. É verdade. E como se isso não bastasse, Valteno, eu fui agraciada para ser professora da pré-escolar. Eu acho que não é do seu tempo. Que passou para a educação infantil e assim vem dando outras denominações, o que é perfeitamente normal. Mas, bem, naquele momento eu fui professora pré-escolar, crianças de 3 a 5 Tu anos. sempre morou em Araripina, né, Lucélia? Sempre morei em Araripina. E aí uma coisa que é bem que eu carrego comigo é preservar a minha raiz. Eu adoro dizer que sou de Araripina, sou filha de Araripina. Porque principalmente hoje, esse mundo digital, esse mundo online, ele vem mostrar que não existe fronteiras, né? Não existe fronteiras. Inclusive, nos meus passeios, e que eu gosto muito de ir a museus, quando a gente vai assinar lá, deixar a nossa marca que esteve presente em determinado lugar, eu costumo colocar Maria Lucélia Souza Barros, Araripina, Moraes, porque eu nasci em Araripina, aqui no Hospital e Maternidade Santa Maria, mas meus pais são do Moraes. Olha, Descoberto. outra descoberta que eu não sabia. É muito interessante. Eu sou de rancharia. Olha Eu aí. nasci na casa de saúde e sou de rancharia também, né? E assim, já sou de lá e moro aqui também já há muito tempo. Outra curiosidade minha aqui, voltando lá pro Sebrae, tá bom? Eu botei até uns tópicos aqui. Toda vez, eu vou no Sebrae, sempre. Eu sempre tô ali no Sebrae, eu sou MEI. E eu vejo assim um ambiente tão gostoso de trabalhar ali no Sebrae. Eu queria entender o que é preciso para trabalhar no Sebrae e como funciona a dinâmica dos funcionários dentro da agência. Como é que... Isso. O Sebrae ele tem várias modalidades de contratação. A contratação de ser funcionário é por edital, aonde se faz uma terceirização desse serviço e as pessoas de acordo com as necessidades. Por exemplo, você diz, como assim, Lucélia? Alguém se aposenta, então surgiu uma vaga. E aí o Sebrae faz essa análise se está necessitando de funcionários ou não e abre um processo seletivo, né? Através de edital. Através de que é uma edital. dica, Valtônio, que eu dou hoje para os jovens, né? Se liga,
procurem gostar de ler, se liguem em editais, porque empreender não é só colocar um negócio, mas você pode também exercitar o intraempreendedorismo. E é um ambiente, assim como você me perguntou, é um ambiente muito bom. Porque é um ambiente que nos faz, assim, eu particularmente, em realizar um sonho, que é de ajudar os pequenos negócios a crescerem, a se multiplicarem de forma organizada e planejada, e com isso percebam o que se vai criando de rede. A partir do momento destes empreendimentos, de uma forma planejada e organizada, vai gerando emprego e renda esta que vai para os lares, para as famílias, para terem uma maior dignidade, vamos dizer assim. É muito bacana mesmo. Uma pergunta que eu botei aqui nos tópicos que eu tenho curiosidade também. No período da pandemia, aumentou a procura dos empreendedores para a abertura do microempreendedor individual? Sim, como eu te falei, o Sebrae é uma empresa de vanguarda. Então, desde 2019, ela percebeu esse cenário que os grandes estudiosos da área de empreendedorismo, de economia, apontavam para um cenário em 2020. Isso tudo iria acontecer sem ser pela força da gravidade, vamos dizer assim, pela força de uma pandemia, em 2022. Então, a pandemia ela veio intensificar e acelerar esse processo, olhando pelo lado de negócios. Ela veio acelerar esse processo. E, felizmente, o Sebrae é muito alinhado, muito de vanguarda. Em 2019, o presidente atual, Chico Saboia, ele esteve, eu vou dizer assim, numa turnê por Pernambuco, apresentando estes cenários. O Chico Saboia é o presidente do Sebrae Pernambuco, Sebrae superintendente do Sebrae Pernambuco. E ele esteve, inclusive, ele fez questão de andar em todos os escritórios. Recordo-me como se fosse hoje, que em fevereiro de 2020, ele esteve aqui na unidade do Sebrae de Araripina. Ainda já era lá ou era aqui na Santiago Bringel ainda? Já era aonde era a FIEP. Certo. Né? E ele convidou, e a unidade também convidou os empresários e correlatos desse mundo de negócios, imprensa, para se fazer presente e conversar sobre este cenário. E ele dizia, se no dia 31 de junho apontou-se isso na China, e nós temos um mercado aberto de voos, é muito natural que esta pandemia se chegue ao Brasil. Então ele já tinha essa visão, né? E como nós, enquanto negócios, vamos fazer o quê? Né? Vamos, com qual agilidade nós vamos nos adaptar? E estão todos aí, o Sebrae não parou um segundo de trabalhar. Mesmo no momento do lockdown, nós fomos ágeis para fazer o trabalho de home office, aprendendo como todos, já tinham uma bagagem, porque nós tínhamos sido preparados para isso, independente de ter pandemia ou não, mas fomos todos para home office, mas em nenhum momento nós deixamos de ativar as empresas, de estimular as empresas e de prestar o nosso apoio para que as empresas viessem também para esse mundo digital. E aqui é bom que fique claro, porque a essência sempre vai existir. E por isso que a gente tem que ter em mente, passado é importante. Passado, presente, construindo futuro. Eu recordo de um amigo meu que ele tinha essa mesma fala sua aí, que alguns alunos dele, ele é professor de história, e alguns alunos dele falam, professor, mas por que você fez história? Por que estudar o que já passou? Aí ele sempre fala, você tem que estudar o passado para você entender o futuro. E eu acho muito massa essa fala dele. Bem bacana. É legal, Valteno. É quando a gente chama de ampliar a consciência, né? É quando você tem uma ampliação de consciência.
Legal, muito legal. Lucélia, vamos falar aqui empreendedorismo digital. Quem pode e quais os nichos do empreendedorismo digital? Eu posso te dizer assim, Valteno, que todos nós podemos. Todos nós podemos. Tipo Agora, um digital influencer pode ser um microempreendedor individual? pronto. Aí quando você fala na modalidade jurídica deste negócio, porque uma coisa é empreendedorismo, outra coisa é a modalidade jurídica deste negócio. E aí, o digital influencer, ele ainda não está atualizado nas profissões de negócios regulamentada pelo governo. Ainda não foi atualizado, mas você pode utilizar profissões correlatas. Sim. Aí eu vou dar aqui um exemplo você me perguntou, o produtor de música. Foi. Pode Era sim. outro aqui, um músico pode ser meio. Pronto. Pode sim. É uma atividade correlata ao que vocês estão fazendo. Porque assim, quando você procura o Sebrae para se tornar um microempreendedor individual, tem todas umas subcategorias em que a sua ideia de negócio venha a se encaixar. Por exemplo, eu enquanto produtor cultural, acho que a subcategoria que eu me encaixei lá foi se eu não me engano, de publicidade, de feiras. Tem uma subcategoria lá que é feiras, publicidade, alguma coisa assim. Mas é todo um leque de subcategorias que o seu negócio pode se encaixar, né? E o digital influencer pode, por ele não estar ainda nessas subcategorias, por outro lado, tem outras que ele pode, no caso, se encaixar? Digamos assim? Digital influencer, como eu te falei, eu vi essa reportagem hoje, fonte do CRC Estado de Pernambuco, Conselho Regional de Contadores de Pernambuco. Essa atividade, ela ainda não está regulamentada como MEI. Mas o que eu trago de mais, porque ainda tem um descompasso de governo com o mundo digital. Mas o que eu trago aqui de importante referente à modalidade jurídica MEI, microempreendedor individual, é que não fiquem com a mente presa em ser MEI e não queiram crescer. Ser MEI é bom, tem suas obrigatoriedades, né? Tem seus direitos, vamos dizer assim, tem seus direitos e seus deveres, assim como é em toda a nossa vida, né? Nós temos os nossos direitos e temos os nossos deveres. E eu trago isso aqui, acho excelente você ter perguntado, Valteno, porque às vezes as pessoas carregam um modelo mental de medo de crescer. Né? Porque a gente sabe que uma das coisas é só um funcionário, né? Não pode ter mais do que 2 funcionários, não pode ser sócio de outra empresa. Então, tem algumas regras que fazem o conjunto do que é ser MEI. Não é uma única coisa, um único fator. Mas eu digo assim, para aqueles que querem, que estão empreendendo, é uma atividade essencial, você ter o seu CNPJ. Né? Porque até quando você tem o seu CNPJ, tem também o compromisso da mensalidade do DAS, né? Que é o Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Então, você tem uma mensalidade, se eu não me engano, é R$60, né? Ela é calculada em cima de 5% do salário mínimo. Se o salário mínimo subir, vai ser calculado em cima destes 5% do salário mínimo. E eu vou frisar aqui novamente. Você sendo MEI, é a menor taxa de tributos e unificada do mundo. E né, Lucélia? Porque você com este CNPJ, você está com muitos direitos. Inclusive, entre eles, com a idade e o tempo de pagamento de contribuição, MEI, você tem direito a
aos benefícios do Do INSS, INSS, como né? aposentadoria, como Isso, seguro, seguro de auxílio auxílio-doença, doença, invalidez, reclusão, reclusão. Você está assegurado de tudo isso isso, que são os mesmos benefícios de que se você tivesse uma carteira assinada, por exemplo, numa empresa, não é isso? exatamente. Muito bacana. Sendo que o percentual de recolhimento, você sendo funcionário, ele é maior. Por exemplo, se você for recolher hoje como pessoa física para ter os direitos na categoria INSS, você pagaria 3 vezes mais do que o que você paga sendo microempreendedor individual. Não, peraí. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se eu for um funcionário de uma empresa e ganho um salário mínimo, daquele meu salário, eu vou pagar 3 vezes mais do que se eu fosse um microempreendedor individual? Vamos lá. Se você, como pessoa física, Hum. você diz, eu quero ter direito dos benefícios do INSS. Você vai lá e você pode ter uma guia de recolhimento e pagar como pessoa física para ter direito no futuro desses benefícios do INSS. Só que como pessoa física, o valor que você paga, ele é 3 vezes maior do que o valor que você paga como MEI. Entendi. Mas não se deve levar só esse fator em consideração. É como eu te falei, eu já denominei aqui outros 3, né? Que é o valor de faturamento, né? É o valor, só ter um funcionário, até um funcionário. Até então, na lei posta, na lei vigente, tem o que eu te falei, de direitos e deveres. Certo. Por exemplo, eu vou dar duas situações aqui. Quando você abre um negócio, você é microempreendedor individual. Aí, como você falou aí, o microempreendedor individual, ele tem direito, aliás, ele tem a possibilidade de ter só apenas um funcionário. Mas suponhamos que o negócio dele cresça, que ele prospere e ele precise contratar mais funcionários, aí ele vai ter que deixar de ser MEI e vai passar a ser ME, ME, é, né? que é faturamento de 0 até 360 Aí mil isso compete ao reais. Sebrae também fazer essa transição do MEI para o ME? Ou, ou, ou não? Isso é um sistema da Receita Federal. E a gente aconselha que, a partir do momento que você deixa de ser MEI, você procure um profissional, o contador, para que ele não só, esse sistema já te desenquadra, mas não é a questão só do desenquadramento, de você deixar de ser MEI e passar a ser ME. Isto te traz outras obrigações, né? Inclusive a média de tributação, que você ganha mais, mas você vai pagar uma outra tributação. Aí o MEI também, o MEI ele tem um valor que ele pode arrecadar por ano, né? Que eu acho que, se eu não me engano, Oi, até 180 mil? 82 mil. 82 mil. Existe um pleito para que isso passe a ser 130 mil, mas esse pleito ainda não foi aprovado. Certo. Tá. Aí o outro ponto que eu queria, a outra suposição que eu queria colocar aqui, beleza, a primeira foi, vamos supor assim, ele teve uma ascensão na empresa e deixou de ser MEI e passou a ser ME. A outra situação seria, claro, a gente torce para que todo MEI se torne um ME e cresça a sua empresa. Mas se acontecer daquele microempreendedor não conseguir êxito no seu negócio e porventura ele deixar de pagar o DAS, né? Deixar de pagar a arrecadação do Simples. O que ele tem que fazer caso o negócio dele não dê certo? Ele tem que dar baixa no MEI para não ter mais que pagar o DAS, para de repente não acumular uma dívida. Isso, Valteno. Se por um acaso o seu negócio passou a faturar até 360 mil e você passou para a modalidade jurídica de ME, e depois você voltou a ter vamos dizer, em virtude da pandemia, você voltou a ter um faturamento até 82 mil reais, você
retorna à CEMEI. Há esse desenquadramento. E se você fez uma análise que não existe mais a viabilidade de ter esse negócio, e aí é necessário, e você pode procurar o Sebrae para que a gente faça um trabalho denominado de valuation, valor daquela empresa, né? E quando a gente se fala em valor de empresa, a gente não está falando apenas nos bens materiais, né? A gente também está falando nos bens intangíveis e falando nisso na marca. Quanto custa a marca daquela empresa? E aí, em cima disso, tem todo o critério para se saber quanto vale aquela empresa hoje. Porque você pode não estar mais interessado em determinada atividade, mas você quer seguir uma outra atividade, né? Você quer seguir uma outra atividade. Então, o legal que se faça é você dar baixa legalmente em todos os órgãos os quais você, como MEI ou como ME, você faz parte enquanto negócios. Então, dá baixa, deixa tudo, porque isso abre portas, isso é construir futuro, né? Amanhã você pode querer abrir uma outra atividade ou essa mesma atividade e você está lá com uma situação regularizada perante a Receita. Entendi. E isso, gente, é muito importante porque prejudica. Eu vou contar uma história aqui pra você. Eu, como produtor cultural, eu fui contemplado pela Lei Aldir Blanc, né? Através de editais. Aí foi lançado o edital e a gente pleiteou um recurso. E teve algumas dívidas do governo que eu fui obrigado a pagar, tipo um IPVA, por exemplo. O IPVA atrasado me impediu de pleitear um recurso do governo federal, né? Do governo estadual, aliás. Então, eu acredito que um DAS atrasado, que é o documento de arrecadação do Simples, que o MEI tem a obrigatoriedade de pagar, eu acredito que também pode prejudicar alguns empreendimentos futuros daquele determinado empreendedor. E eu queria saber também, Lucélia, sobre patente. É isso que eu queria te perguntar, patente. Eu tenho muita dúvida sobre patente, porque assim, um microempreendedor lança de repente um negócio. Aí ele cria uma logomarca, ele cria um modelo de negócio e de repente ele vê alguém copiando ou tentando se apropriar daquele negócio dele. Como é que funciona a patente? Ele procura o Sebrae também para fazer essa patente? Como é que ele... Valteno, nós, enquanto Sebrae, nós damos as orientações do que é uma patente, quais são os órgãos que você deve buscar, que é o INPI, para você dar entrada naquela, vamos dizer assim, naquela marca sua. E quem vai dizer isto é o órgão INPI. Se essa marca ela ainda não existe domínio, pessoas que têm o domínio dela ou não. E isso é um longo processo, eu te diria que é um processo de 6 meses, no mínimo. Sério? Porque é uma coisa séria, é uma coisa que tem que ser analisada. Se já existe o domínio ou não, né? E quem faz isto é o INPI. Engraçado que ao lançar o Araripina Podcast, logo eu quis registrar a marca, né? Registrar essa logomarca, registrar o modelo. No modelo não, porque o modelo podcast já é um modelo bem mais antigo do que o que a gente possa imaginar. Mas é uma questão tão assim que, ao entrar no site do INPI, eu recebi no meu WhatsApp mensagens de consultores que se dispuseram a fazer todo o procedimento do registro da marca, de patentear aquela marca. Então, eu achei um negócio bem complexo, porque assim, é complexo.
né? Como você disse, é um período de 6 meses até você concluir o registro daquela marca, né? Aquela patente. E o consultor que entrou em contato comigo, ele passou o orçamento quase R$ 2.000 para fazer isso. Olha, você não precisa se preocupar com nada, a gente faz tudo isso para você. Eu achei um pouco caro. Mas fui pensar quando eu vi a complexidade de como era para registrar uma marca, para criar uma patente de uma marca, e depois eu meio que me flexibilizei assim com o meu pensamento, porque realmente dá um pouco de trabalho. Você patentear uma marca dá um pouco de trabalho. Eu não diria que dá trabalho, eu diria que não é cultural ainda por partes de muitas pessoas. Mas existe sim a possibilidade, o Sebrae pode orientar, né, quais são os procedimentos que esse empresário, independente de ser MEI, ME, PP, deve seguir. E, assim, como Lucélia, eu aconselho que patenteie. Se vocês têm e vocês querem uma vida longa, né? Eu hoje, no meu auge dos meus 45 anos, quero mais 45 anos, no mínimo. Então, a marca empresarial, fazendo uma alusão a isso, é importante, né? Ela tem um significado, ela tem uma história, ela tem um modelo de ser. Uhum. Lucélia, lá no Sebrae vocês têm um controle de quantos, como é que eu posso colocar? De quantos microempreendedores nós temos em Araripina e região? Através da agência Araripina? Pronto. Eu tenho como te dizer, da base da Receita Federal, nós temos hoje quase 12 mil pequenos negócios. E o que é pequenos negócios para o Sebrae? São empresas de faturamento de 0 até 3 milhões e 800 ano. Essa base, isso é um dado público e disponível que está na base da Receita Federal. Aí você... 12 mil 12 mil pequenos negócios. CNPJs. 12 Em mil Araripina e região. Araripina e região. Aí os Nossa, municípios, é muita coisa, viu? os municípios que têm maior densidades empresariais, que têm o maior número de empresas formalizadas, Araripina e Ouricuri. Caramba, eu fiquei surpreso com a Aí vem quantidade. Trindade, Ipubi, Exu. O pessoal do gesso procura muito para se tornar um MEI, de repente um gesseiro, um cara que trabalha com os retoques finais de uma construção, por exemplo, do acabamento, que sempre tem gesseiro, tem plaqueiro. Eles procuram muito o Sebrae para... A atividade de gesseiro, plaqueiro, ela foi desenquadrada como MEI. Foi? Foi. Ela já esteve dentro, mas teve um período, não me recordo qual ano, que várias atividades foram desenquadradas como MEI. Entre elas, essa daí, e eu estou falando porque a gente tem a prática do dia a dia, né? A experiência do dia a dia. Mas aí como é que um Ele pode gesseiro pode? se cadastrar com correlatas. Pedreiro, por exemplo. E outras atividades correlatas que tem. Eletricista se enquadra? Acho que não, né? Sim, eletricista. Se enquadra olhando e observando. Você está se cadastrando como eletricista e só tem até mais um funcionário, mais uma pessoa trabalhando com você, né? Agora, se você está uma empresa presta serviços nessa área de eletricidade e tem 10 pessoas, então todas essas nuances devem ser observadas. Ah, entendi. Vem cá. Mas eu tenho um amigo que ele é mestre de obras, né? Ele é pedreiro e ele tem, por exemplo, ele tem pessoas que trabalham com ele. Tipo, eu acho que umas 4 pessoas que trabalham com ele. Só que acho que ele não se enquadra como ME. E Por também que não se ele não se enquadra. enquadra como ME? Eu acho que Serviços temporários. serviços temporários, esse tipo de coisa, né? Nem sempre tem serviço. Aí cada caso, Valteno, tem que ser analisado. Eu só posso, e aí o Sebrae presta serviço nesse sentido. Você pode procurar o Sebrae para saber se a sua necessidade específica ela se enquadra ou não como MEI, como ME, como EPP.
Essa orientação nós damos para cada caso específico. Porque aí existe, cada pessoa é uma pessoa, cada mundo é um mundo, cada negócio é um negócio. E nós fazemos sim esse E atendimento personalizado. o EPP é a empresa pequeno porte, né? É empresa pequeno porte, é a empresa que tem faturamento de 0 a 4 milhões e 800. Aí quantos funcionários um EPP pode ter? Acima de 10 funcionários. Acima de 10 funcionários. É. Que bacana. Lucélia, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você, Lucélia, se você tivesse que eleger 3 comportamentos de empreendedor de sucesso, quais seriam? 3 comportamentos. Assim, no seu modo de pensar. Eu sei que você já tem uma ampla experiência já nos seus 27 anos de Sebrae, não é isso? 23. 23 anos de Sebrae, que é uma carreira boa já. Se você tivesse que eleger 3 comportamentos de empreendedor de sucesso que você já viu crescer, quais seriam esses 3 comportamentos? Sem sombra de dúvidas, o hábito de planejar, né? Planejamento. Planejamento. Isso te reduz custos. Aí você diz assim, Lucélia, mas eu nunca planejei conseguir lá. Mas certamente você chegou lá errando e gastando mais. Quando você planeja, você coloca no papel, você minimiza esses erros. E a segunda que eu trago comigo é a realização. Não adianta você viver só planejando, planejando, planejando e idealizando e não realizar. Botar em prática. E não colocar em prática. E se for colocar em prática, a sugestão que eu te digo é: começa pequeno, né? Começa fazendo as coisas aos poucos. Vai dividindo esta meta maior em submetas, né? Vai testando, vai vendo e fazendo sempre a avaliação. O que foi que deu certo? O que pode ser melhorado? Um empreendedor de sucesso, e isso é estudo científico, ele não estar contente, né, com a primeira versão. Ele vai sempre aperfeiçoando e melhorando mais. Não é que essa primeira versão não foi boa ou é ruim, não se trata disso. Mas é porque a cabeça de quem é empreendedor de sucesso, ele está buscando fazer coisas novas e melhorar sempre. É um incansável. E a terceira característica que você me pergunta aí, que eu acho que faz total conexão, para mim, no meu pensamento, no mundo dos estudiosos é poder, mas para mim é comprometimento. Porque quando você é uma pessoa comprometida e você planeja e você realiza, você traz consigo a credibilidade de estar fazendo coisas futuras. E sempre pensar, Valtono, sucesso. O que é sucesso? Nós falamos muito aqui na questão de empreendedor de sucesso. Sucesso, para mim, eu meço a partir de onde eu vim, né? A partir de onde eu vim e onde eu estou e onde eu quero chegar. Então, isso para mim Que massa, é velho. sucesso. Que massa. Eu acho que é uma das melhores definições de sucesso que eu já ouvi na minha vida. Foi esse que o Lucélia acabou de botar aqui. Sucesso Pode repetir? Sucesso. Eu meço sucesso de onde eu vim, né? De onde eu vim. Aonde eu estou. Aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Que massa. Se tivesse uma plateia aqui, eu ia pedir uma salva de palmas para essa fala de Lucélia. Trouxe um mimo pro Araripina Podcast, não foi? Trouxe sim. Quando você fez o convite e eu pensando, né, assim, eu disse, poxa, estamos na época da Páscoa, estamos aí no momento de ressurreição, de reboot. Então eu vou aqui agraciar, um pequeno mimo, mas é um mimo de coração. Nossa, com amor. Muitíssimo obrigado. Deixa Obrigado. eu tirar aqui. Aí Gente. eu sou daquelas que eu mesma abro presente, viu, criança? E aí eu já peço que gentilmente você divida com toda a equipe, né? Que a gente sabe que os bastidores... Vou pensar no caso também. deles. Olha, gente, que bacana. Lucélia, você não sabe o quanto... eu falo isso... Acho que eu falo por todos da equipe do Araripina Podcast. Você não sabe o quanto nós nos sentimos honrados em ter no nosso episódio de lançamento uma pessoa maravilhosa que fala tão bem, que tem tanta propriedade de falar de coisas boas como você. Então, muitíssimo obrigado por participar com a gente do Araripina Podcast, tá bom?
Olha só que bacana, gente. Se você quiser deixar umas considerações finais, pode ficar à vontade. Então, assim, como a nossa essência tônica do momento de hoje, primeiro podcast Araripina, mulher, Lucélia Barros, eu me sinto assim também emocionada e honrada por este momento, Valteno. Bom, gente, inclusive eu queria dizer aqui, Lucélia, que eu espero que essa não seja a única vez que você venha no Araripina Podcast. Eu, com certeza, eu e a nossa equipe do Araripina Podcast lhe convidaremos mais vezes. Inclusive, gente, eu queria aqui deixar também que você que tem alguma dúvida que não foi esclarecida ou que despertou alguma dúvida em você em ser MEI, microempreendedor individual, você pode procurar o Sebrae, né? O Sebrae fica ali às margens da BR-316, próximo ao posto Shell. Eu esqueci o nome daquela rua agora. Tu lembra o nome daquela rua, Léo? A rua de Juarez das Motos ali. Você que é de Araripina, você sabe ali, é bem próximo a Juarez das Motos. E também, gente, seguir o Araripina Podcast no YouTube, tá bom? Você pode me seguir também, a @Valteno, lá no Instagram, tá bom? Valteno com 2 N's. E queria pedir pra Lucélia deixar aqui também o @. Queria pedir pra você seguir ela e pedir pra ela falar o @ dela e o @ do Sebrae. Então, o Sebrae tem várias modalidades de lhe atender. Uma delas é a física. A unidade do Sebrae Araripina fica na Rua Marcos Vieira. Vamos fazer uma colinha aqui no Mundo Digital. Ah, tá, é mesmo. Rua Marcos Vieira. Alencar, número 331. Mas também podemos lhe atender através do 0800 570 0800 e também podemos atendê-los através do www.sebrae.com.br. E o @ da Lucélia lá no Instagram é @Lucélia Malu. @Lucélia Malu. Segue a Lucélia lá, gente. Valeu.